Deus faz porque Ele é Deus, né? Que nem o presbítero Isaac falou. Aí as pessoas são abençoadas por causa da fé das pessoas, mas naquele dia, este cidadão estará como aqueles que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Ah, mas eu fiz, você fez porque foi o meu nome, foi o poder de Deus que fez. Eu quero, nesta manhã, nesses poucos minutos que nós temos, continuar falando quase que do mesmo assunto, né? Eu quero falar dos 2 segredos ensinados por Jesus para nós não termos uma vida arruinada, para nós termos uma vida abençoada, para nós sermos próspero espiritualmente falando, né? Porque a prosperidade maior e mais saudável, a prosperidade saudável e boa é a prosperidade espiritual. Eu digo para o Senhor nas minhas orações que, se for para Ele me dar uma das duas, eu prefiro muito, sem medo de errar, a prosperidade espiritual. Eu prefiro estar na presença de Deus, eu prefiro estar com Ele, na sua presença, do que estar prósperos em outras coisas, financeiramente falando, né? Ninguém em sã consciência deseja uma vida arruinada. Ninguém deseja. Todos desejamos uma vida que agrade a Deus e que não seja seja recheada com bênçãos do Senhor. Mas sabemos que isso não é algo automático em nossa vida, que apenas desejar ou não nos faz com que aquilo aconteça, né? Como o presbítero Isaac diz, às vezes nós sonhamos, nós nem dormimos à noite, naquela ansiedade de ver que tudo aconteça na velocidade da internet, na velocidade que nós temos hoje. E aí, quando nós chegamos na real, nós sabemos que o tempo não é assim. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus também nos dá tarefas para nós cumprir. Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo, e Ele nos dá tarefa a fim de que façamos a nossa parte nessa cooperação com Ele. Por isso Paulo afirma que de Deus somos cooperadores, que nós somos cooperadores de Deus, quando ele diz ali em 1 Coríntios 33, 9, há algo a fazer além do desejar. Então nós precisamos desejar, nós precisamos querer, mas nós precisamos ter atitudes, nós precisamos dar o primeiro passo. Nesse sentido, o Mestre Jesus Cristo nos ensina que a pessoa que constrói uma casa sobre a areia, sem alicerce, sem trabalho duro, sem dedicação e atenção, sem a forma correta de se construir, colherá em algum tempo uma grande ruína, né? Pode até não ser já, mas a primeira tempestade que vier, né, ele vai estar lascado. Ali em Lucas 6,49 diz: é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, quando nós formos construir, nós não podemos fazer. Aqui cabe algumas perguntas importantes que temos feito para ouvir a palavra de Deus, para entrar em contato com elas, conhecê-las mais a fundo. Qual esforço tenho empreendido para que as palavras de Cristo estejam dentro da minha mente, no meu e no seu dia a dia? O que nós temos feito, né, para que nós possamos, né, colocar aquilo de Deus para nós podermos participar das coisas de Deus. Mas como não ser um homem arruinado? Como fugir dessa triste tragédia de ter uma vida arruinada e destruída? A resposta para essa pergunta está nesses 2 segredos que Jesus nos dá. O primeiro segredo que Ele nos dá, para que nós não tenhamos a nossa vida arruinada, para que nós tenhamos uma vida firme, como uma casa bem construída, é que nós ouçamos as palavras que Jesus diz. Para que nós possamos
abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Jesus diz. Jesus é claro ao afirmar que aquele que ouve as suas palavras é como aquele que constrói a casa sobre um firme alicerce. Por estar bem construída, essa casa não cairá. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. É Lucas 6, 47 e 48. Então nós devemos ouvir, né, aquilo que Jesus tem para nos dizer. Ouvir as palavras de Jesus é muito mais do que simplesmente escutar. Você escutar as palavras de Jesus não é, você ouvir é muito mais que escutar. Ouvir as palavras de Jesus é dar valor a elas, é procurar, é estudá-las, é meditar. Vai muito além dos simples atos de ouvir. Precisamos compreender os ensinos de Jesus com todo o nosso ser. Isso é, o ouvir ensinado por Cristo. O exemplo bíblico mais próximo desse ensino de Jesus é o homem de Salmo capítulo 1, versículo 2, que diz: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o primeiro segredo que Jesus nos dá para nós termos uma vida, para nós não termos uma vida arruinada, é nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aqui cabe algumas perguntas importantes. O que tenho feito para ouvir as palavras de Jesus? O que nós temos feito para ouvir, né? Nós vimos hoje que nós lançamos aí os convites, mais de 300 pessoas clicaram no convite para estar esta manhã tomando um café, né? Ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo, né? Então, as pessoas aqui, se 1% viessem, estaria aqui 2, 3 pessoas ouvindo, né, a palavra do Senhor, que é o primeiro segredo que Ele nos dá aqui. E qual esforço nós temos empreendido para que as palavras de Cristo estejam dentro da minha mente e no meu dia a dia? Então, o primeiro segredo que Jesus nos dá é nós ouvirmos, para nós não sermos arruinados, né? Para nós não sermos como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerce, sem fazer aquilo que precisa ser feito, sem escavar, sem procurar a rocha que é Jesus Cristo. E o segundo segredo que Jesus nos dá é para que nós pratiquemos aquilo que nós ouvimos. Então nós temos que ouvir Jesus, aquilo que Jesus nos diz, aquilo que Jesus nos fala, e para nós podermos sermos firmes, nós temos que praticar aquilo que Jesus nos diz, porque não adianta nada nós ouvir e não fazer. Como disse o presbítero Isaac, aquele homem ficar falando e não fazendo. Então, é claro que estava sendo útil para alguém, porque pela fé as pessoas estão ouvindo, né? Estão ouvindo, ainda que ele seja uma pessoa que não esteja cumprindo. Mas nós temos que falar, nós temos que ouvir e nós temos que praticar aquilo que falamos e aquilo que ouvimos. Né? Então Deus prepara uns para falar, outros para ouvir e todos nós para praticarmos aquilo que Ele nos diz. Entender as palavras de Jesus é o primeiro e mais importante, mas não é o único. O ensino de Jesus avança para um território ousado. É preciso praticar aquilo que se ouviu. Isso implica em coragem para ir além do desejo e entrar no campo da prática da vontade de Deus. Então nós temos que ter a coragem, nós temos que ir além do ouvir, além do falar, nós temos que procurar e estar praticando. Aqui escorregamos muitas vezes. Jesus disse, por exemplo, para amar os nossos inimigos e orar para os que nos perseguem. Então, neste versículo aqui, muitos, né, se escorregam nele, porque é fácil a gente amar quem
ama a gente. É muito fácil eu amar a minha família, é muito fácil eu amar meus filhos, é muito fácil eu amar o presbítero Isaac, os irmãos, né, aqueles que estão dos nossos lados, e aqueles que nos abandonam, e aqueles que nos deixam, e aqueles que são seus amigos, que são nossos amigos, mas que quando o circo se fecha, eles dão no pé e vão embora. Você continua amando essas pessoas? Você continua orando por essas pessoas? Você tem alguma mágoa no seu coração? Você guarda algum ressentimento dessas pessoas que fazem isso com você? Então, a palavra do Senhor diz que vai muito mais além do que nós falarmos, do que nós ouvirmos, mas nós temos que praticar. E Jesus diz para que nós amemos, né? Ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, para que nós amemos e para nós orar por aqueles que nos perseguem. Ele não diz para nós irmos pedir perdão para aqueles que nos amam, para quem a gente magoou, não. Ele diz para nós irmos orar e perdoar e pedir para aqueles que nos atacam, né? Então, aqueles que nos atacam, nós devemos fazer. Agora, eu digo, você está fazendo? Será que eu estou fazendo? Eu estou falando que sim, mas será que eu estou mesmo perdoando as pessoas que me abandonaram, as pessoas que me deixaram? Porque quando você está na boa, tudo é muito bom. Eu já contei esse testemunho que eu tenho um parente, um quase irmão meu, que foi criado junto comigo, que ele era muito próspero na vida dele. Ele tinha um bom salário, ele tinha suas chácaras, sua piscina, ele tinha dinheiro para gastar, e ele tinha prazer em gastar com os amigos. E a casa dele, nossa, eu gostava muito mais quando ele vinha na minha casa, porque eu tinha intimidade para conversar com ele, do que quando eu ia na casa dele, porque praticamente na casa dele você não tinha intimidade, porque eram tantos amigos que tinham em volta dele, era tanta amizade, ele era tão cercado de amigos que era até bonito de ver. Ele tinha lá sua chácara, sua piscina, sua sauna, suas frutas, e aquele amor, aquela coisa tremenda. Mas aí, uma certa ocasião, a vida dele deu uma reviravolta lá no emprego dele. Ele tinha um emprego, um salário muito bom, e aconteceram umas coisas lá, e foi. E esse meu irmão, meu quase irmão, que eu tenho ele como meu irmão até hoje, ele ficou zerado. Ele foi carpir quintal para poder se alimentar, para poder... deixou a chácara dele que ele tinha lá com todas as coisas e foi morar de chacareiro para uma outra pessoa para poder se alimentar. E aí eu ia na casa dele e aí eu tinha aqueles momentos maravilhosos que eu tinha com ele antes, porque ele não tinha mais amigos. Cadê os amigos? Cadê os amigos, né? Quando eu ia lá era assim, ó. Quando ele estava sem nada, e aí, lá um ou outro, porque iam lá os amigos, aqueles que realmente são amigos, né? Porque os amigos são aqueles que vão quando você tem e quando você não tem. E quando você não tem, aí é que vem os verdadeiros amigos, aqueles amigos verdadeiros, aquele amigo fiel. E aí, eu conversando com ele um dia, ele falou para mim, eu estou assim, eu sei que eu estou assim, mas eu vou dar a volta por cima, e aí eu já sei como que eu vou fazer. Essas pessoas que me abandonaram, eu sei. Isso ele falou para mim, eu não sei se a minha esposa estava junto, mas ele falou para mim isso, ele declarou para mim, eu vou dar a volta por cima, e quando eu voltar a ter dinheiro, não foi o que ele falou? E quando eu voltar a ter dinheiro, aí eu sei o que fazer. E aí, para resumir, não vou dizer que hoje ele está como já esteve, mas ele está bem próximo de novo, porque tem pessoas que têm dons, né? Tem pessoas que têm dom para ter dinheiro, dom para adquirir, Deus dá sabedoria, mas aí eu pergunto para você, e ele aprendeu a lição? Ele não aprendeu a lição.
Ele não aprendeu, ele não está como estava. Mas, se você, eu até estou para ir nessa pandemia, eu não podia, eu tenho conversado com ele. Ele veio na minha casa umas 2 vezes de passagem aqui, que ele tem um filho que é pastor em São José do Rio Preto, e ele passa por aqui, então andou passando umas 2 vezes. E ele não aprendeu a lição, ele não aprendeu, ele continua, né, naquela, porque nós temos que saber selecionar os nossos amigos. Nós temos que ter amigos verdadeiros, e é nessas horas, nas horas de dificuldade, que nós qualificamos os nossos amigos. E Jesus fala aqui para nós orarmos pelos nossos inimigos, para nós orar pelos que nos perseguem, para amar os nossos inimigos, né? Então, nós temos que fazer isso. As respostas para essa pergunta separa os construtores prudentes dos que constroem alicerces profundos e fortes. Dos construtores imprudentes, que preferem construir baseado num projeto fácil de se executar. Às vezes, você começa uma obra e o outro começa a mesma obra, e você vê que uma obra vai rapidinho, mas só que não está sendo construída sobre os alicerces verdadeiros, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos construir a nossa casa, nós devemos construir a nossa vida espiritual, baseado numa casa com alicerces profundos. Nós devemos examinar a palavra do Senhor, nós devemos ouvir a palavra do Senhor, nós devemos falar da palavra do Senhor, mas principalmente nós devemos executar aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos manda, porque Ele pede para que nós imitemos a Ele. Nós nunca vamos conseguir imitá-lo perfeitamente, né? Mas nós podemos sim ser um cover de Jesus. Nós podemos tentar ser, procurar fazer aquilo que Ele fez, procurar andar como Ele andou, procurar amar, né, como Ele amou. Então, nós devemos seguir, nós devemos ouvir. Então, os 2 conselhos que Jesus nos dá para que nós possamos ser, para que nós não possamos ter a vida arruinada, para que nós possamos ter uma vida segura para com Deus. Ele nos dá, o número 2 é que nós pratiquemos aquilo que nós ouvimos de Jesus, e o segredo número 1 é que nós ouçamos as palavras de Jesus. O pastor Josias, quando ele está pregando, por várias vezes eu já vi ele falar: irmãos, quando você estiver lendo a Bíblia, e que você vê que é Jesus que está falando, presta atenção. Ele fala: você presta atenção, porque Jesus, Ele não fala nada jogado no ar em vão. Toda a palavra que Jesus diz, tudo aquilo que Ele fala, nós temos que parar e prestar muita atenção, né? Nós temos algumas Bíblias, né, como a minha, que são onde Jesus está dizendo em vermelho, e eu, baseado nisso aí, quando eu chego nessas letras vermelhas, aí eu estou lendo num ritmo, quando chego ali eu dou aquela freada, e eu escuto o que o pastor Josias fala: quando você estiver lendo aquilo que Jesus falou, você presta atenção, porque Jesus, Ele não fala nada em vão. Toda a palavra de Jesus tem um significado muito forte, ela é muito poderosa, ela é muito cheia de poder. E Ele diz para que nós ouçamos Ele, para que nós ouvimos a palavra dEle, que nós falemos a palavra dEle, mas principalmente que nós seguimos os conselhos dEle e que nós façamos aquilo que Jesus nos manda fazer. Amém? Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós estaremos aqui na quinta-feira, já no nosso horário normal, às 19h30, estaremos aqui falando do amor do Senhor, estaremos aqui falando da sua graça, da sua misericórdia, estaremos aqui louvando o seu santo nome e adorando. Amanhã, segunda-feira, às 7h, nós estaremos aqui orando também, fazendo o nosso culto de oração, seja eu com a Laura, ou seja com mais alguém, se aparecer, amém. Se não aparecer, nós estamos aqui, eu, ela, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou orar
pelas ofertas e vamos orar pela mesa. E depois o presbítero Isaac estará orando, fazendo a oração final e dando a bênção apostólica. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa as ofertas desta manhã, abençoa os ofertantes, abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam ofertar e prospera na vida de cada um. Senhor, abençoa aquela mesa, para que nós possamos agora nos alimentar, para que nós possamos tomar o café bom e agradável para o nosso corpo, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. O presbítero Isaac estará fazendo a oração final e dando a bênção apostólica. E não se esqueçam, hoje à noite, às 18h30, nós teremos a nossa grande Santa Ceia, a grande ceia do Senhor, ali em Tirapina. Nós estaremos ali louvando ao Senhor, às 18 horas com os obreiros, e às 18h30 o nosso culto estará começando. Amém? Deus abençoe, e o presbítero Isaac estará fazendo a oração final. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por esse tempo aqui na tua casa, por podermos sentir a tua presença, por podermos aprender a tua palavra que nos direciona. Deus bendito, nós te agradecemos pela vida uns dos outros. Obrigado pela leveza desse lugar, pela pureza desse lugar. Obrigado pela paz do Senhor que aqui habita e que excede todo entendimento. Deus, que o Senhor possa fazer-nos permanecer nos seus caminhos e praticar as palavras que ouvimos, para que nós possamos falar e praticar. Deus bendito, nós te agradecemos. Dai-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa permanecer no nosso coração, e que isso não seja só hoje, nem passageiro, mas que seja para todos sempre. Todos digam amém.